E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um atacante aí chegando da Ferroviária que foi oficializado pelo Cruzeiro e apresentado nessa última sexta-feira, que é no caso do meia Ian Lucas, de apenas 19 anos, que vai ser emprestado pela Ferroviária de São Paulo até julho de 2023, ou seja, um ano aí emprestado ao clube, que assim, é um atleta que já foi regularizado no bid da CBF e pode ser relacionado para as partidas do profissional, mas nesse primeiro momento vai jogar na equipe sub-20. Eu achei uma baita contratação, vocês já entenderam por quê. É um atleta que, no caso, tem apenas 19 anos de idade e se destacou pelo sub-17 da Ferroviária em 2019. Chegou em 2020, ele jogou pelo time profissional, acabou ali voltando, né, depois de ter feito poucos jogos por lá, jogou na equipe sub-20 e em 2021 o Elano, treinador aí que teve boas passagens pelo Santos, técnico da Ferroviária, subiu ele novamente para o time principal e se tornou uma das peças do elenco do time que estava disputando, no caso, o Paulistão e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que na temporada passada ele fez 10 partidas pelo clube principal, pelo time de cima, 2 gols marcados. Nesse ano ele já havia feito 2 jogos também pela Ferroviária, no time principal, e na base, contando Paulistão e Copa São Paulo, 13 partidas e 2 gols. É um bom jogador que, apesar de ser bem jovem, né, já tem uma certa experiência no time de cima da Ferroviária, com 20 e 24 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências, de acordo com o site O Gol. Gostei bastante do nome, só lembrando que ele já fez a sua estreia pelo Cruzeiro no final de semana, na vitória aí sobre o Atlético de Três Corações, né? O Cruzeiro venceu aí pelo Campeonato Mineiro Júnior. Ele jogou 12 minutos da reta final. É um atleta que, na minha opinião, o Cruzeiro ficar de olho aí nele, começar jogando pelo time sub-20, ganhando um pouco mais de espaço, mas se daqui quem sabe aí, né, final do ano ali, reta final da Série B, o Cruzeiro assegurando um acesso, quem sabe até mesmo um título, eu acho que seria uma boa dar oportunidade, não só para o jogador, né, pro Ian Lucas aí, mas para outros atletas do Sub-20, que tem tido destaque há pelo menos 2 anos aí do Cruzeiro, e alguns que chegaram nessa temporada, para, quem sabe, né, não pode se tornar uma das alternativas para o Paulo Pezzolano. E você já tinha ouvido falar do jogador? O que você achou dessa reformulação gigantesca que o Cruzeiro fez na base? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Arrascaeta e assim, o empresário dele que deu uma entrevista nessa última segunda-feira a alguns portais, inclusive saiu no UOL e no Globoesporte.com, de que assim, ele depois da Copa do Mundo aguarda algumas propostas pelo Arrascaeta e essa seria a única chance dele sair do clube se ele tiver um grande destaque, por exemplo, no futebol europeu. Porque no Brasil ele já tem tido um destaque muito grande desde quando jogava pelo Cruzeiro e assim, nunca apareceu, pelo menos na época que ele estava aqui no clube, uma grande proposta de um time relevante do futebol europeu. E pelo Flamengo, por ele já estar com seus 28 anos de idade, o meio assim, eu acho que deve receber propostas, mas de um grande time do futebol europeu eu acho bem provável que aconteça. Só se, igual eu falei para vocês, né, ele tem uma Copa do Mundo espetacular, como foi, por exemplo, o James Rodrigues quando estava lá na Colômbia em 2014, mas naquela época ele tinha seus 21 anos de idade, né? Então, só se acontecer algo nesse sentido para o Arrascaeta, que tem um valor de mercado bem interessante pelo Transfer Market. O Transfer Market é especializado, site alemão especializado em futebol europeu, mas um valor dele, de acordo pelo portal, né, de 18 milhões de euros, que foi de libras, né, no caso, que o Cruzeiro vendeu ele aí por algo próximo de 13 milhões e hoje vale 18, aproximadamente quase 91 milhões de reais. Ele chegou ao Cruzeiro e completou aqui o 21º, 2º e 3º aniversário, ou seja, 3 anos, os 3 últimos anos que a FIFA considera na hora de repassar um percentual para os clubes formadores. Fica 5%, não sabemos se seria exatamente esse percentual, eu estou chutando aqui o mínimo, tá? O mínimo seria esse 0,75% da negociação. Se fosse algo próximo do que ele vale hoje, de acordo com o Transfer Market, 91 milhões de reais, o Cruzeiro pegaria quase 700 mil reais, algo próximo de 688 mil, mas assim, pode ser um percentual muito maior, se for uns 3%, por exemplo, em cima desse valor, já seria ali quase 2 milhões e meio de reais, e vamos aguardar, né, se o Arrascaeta vai ser negociado, se não, o Flamengo não deve liberar ele por um valor baixo. Eu nem acho que por 91 milhões, não sei se o Flamengo abriria a mão do atleta, né, que pagou quase 70 para tirar ele do Cruzeiro, contando impostos e tudo mais em 2019. Enfim, ele que nessa atual temporada pelo clube é o melhor ano dele praticamente em assistências, tá? 43 jogos, 16 gols, ou 16 assistências e 11 gols marcados. O último ano dele aqui em 2018 pelo Cruzeiro, 48 partidas, 15 gols
e 9 assistências. Tem vivido um bom momento lá pelo Flamengo também, se destacando aí de passes, assistências, e deve jogar a Copa do Mundo, né, como titular da equipe do Uruguai. E você, o que acha desse valor? Você acha que pode ser mais? Você acha que é menos? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Que foi no podcast aí do Super Esportes nessa última segunda-feira e falou sobre vários assuntos. Um deles que eu gostaria de destacar aqui para vocês é sobre o orçamento, que ele, assim, hoje é responsável pelo Cruzeiro, ele é presidente hoje do Cruzeiro, da associação do clube, e ele falou um pouco sobre como que seria, né, esse plano aí de ter uma folha salarial muito mais alta, um orçamento próximo dos 90 milhões contra 36 milhões que foi estabelecido pelo Ronaldo nessa atual temporada. Ele justificou que o Cruzeiro de 2022 não batia com as receitas e que a grande expectativa era de realmente a chegada de um investidor. O Cruzeiro desde, se não me engano, julho de 2021 já vinha preparando o terreno para a chegada de um investidor, e eu não vi o Cruzeiro em 2022 sem ter um dono, tá? E o Sérgio Rodrigues falou um pouco em entrevista ao Super Esportes, falando um pouco sobre isso e essa chegada do Ronaldo, que diminuiu mais de 60% do orçamento que havia sido previsto para a atual temporada. Abre aspas. Assim que anunciamos a compra da SAF, nós começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube, e a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de 90 milhões com uma receita de 60 milhões, que inclusive já estão gastas. É realmente uma conta que não bate, não entra na minha cabeça um funcionamento de um clube assim, disse o Ronaldo quando comprou, né, o Cruzeiro naquela época, em dezembro do ano passado. Ou seja, o Cruzeiro tinha uma previsão de gastos de 90 milhões e uma receita de 60, sendo que boa parte desses 60 milhões já tinha sido antecipado em 2020 e em 2021, como por exemplo de patrocinadores e direitos de imagem. Então o Cruzeiro, o Ronaldo mesmo foi bem realista, né, a dizer que a folha salarial do Cruzeiro praticamente seria bancada pelos torcedores, pelo número de sócios torcedores e bilheteria, porque era a única receita nova que o Cruzeiro poderia ter, além das premiações de Copa do Brasil, estadual, porque direito de transmissão, patrocinadores todos praticamente, já tinha tudo sido antecipado nas gestões passadas. E o Sérgio Rodrigues falou um pouco sobre a chegada do investidor, abre aspas. Na verdade, quando se fala isso, projetando o que naquele momento, né, a gente tinha na folha de contratações, no caso referente a esses 90 milhões de gastos. E a gente estava tentando resolver primeiro as contratações que eram mais difíceis para depois ajustar a folha ao longo do ano, e esse era o objetivo. Então assim, você vê que comparado hoje com uma gestão extremamente profissional do Ronaldo, mudando praticamente todas as áreas do Cruzeiro, sendo realmente uma empresa, né, com cada pessoal ali responsável por uma função, o planejamento do Sérgio Rodrigues esse ano, tenho certeza que se ele continuasse, seria a mesma bagunça, mesmo com grandes nomes, mas ser um trabalho sólido, pensando a longo prazo. Enfim, eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre esse discurso aí do Sérgio Rodrigues, e se você concorda, mesmo com o Ronaldo com uma folha 60% mais barato, uma folha salarial média de 3 milhões, contra ali que seria perto dos 5 milhões e meio que seria do Sérgio Rodrigues. Tenho certeza que o Ronaldo foi capaz e ainda, né, vai montar um time muito mais forte aqui no Cruzeiro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre um assunto, uma matéria bem interessante que o Nicola trouxe junto ao Super Esportes nessa última sexta-feira, falando sobre a folha salarial do Cruzeiro. E assim, além da folha, quais são as projeções de faturamento e expectativas nos campeonatos nacionais para 2023, onde apesar do Cruzeiro não estar matematicamente na Série A, só questão de tempo, né, nós já podemos dizer assim, o Ronaldo, o Paulo André, o Pedro Martins e o Pesolano já estão com a cabeça em 2023, com algumas projeções para a próxima temporada. Como por exemplo, o Cruzeiro tem expectativa de ficar entre os 13º primeiro do Campeonato Brasileiro, que asseguraria pelo menos uma vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro voltando a jogar uma Sul-Americana, né, nessa década ainda nem jogou, na década passada, acho que seria algo interessante. Jogou naquele ano de 2017, eu acho que foi isso. Mas enfim, foi tão curto que nem o cruzeirense lembra muito disso, diferentemente dos anos que ir para a Sul-Americana era algo ruim. Ano que vem o Cruzeiro indo para uma Sul-Americana, eu acho que já estaria de bom tamanho. Então o primeiro objetivo é ficar entre os 13º primeiro para frente, não caindo de novo para a Série B. E o outro na Copa do Brasil, de chegar pelo menos às oitavas de finais. Tudo isso com um acréscimo de 100% na folha salarial, que era de 2 milhões e 700 mil, mas depois das chegadas, saídas, aumentou. Obviamente, hoje está em 3 milhões de reais para a Série B. Então, para o ano que vem, o Cruzeiro vai ter uma folha de algo próximo de 6 milhões de reais. Então, o ano aí de 2023 já sendo planejado pela atual gestão, eu vejo que com 6 milhões dá sim para trazer bons reforços. Por exemplo, se for pensar, dá para trazer ali em média uns 4 jogadores com salário próximo de 300 mil por mês, que na minha opinião poderia ser titular tranquilamente no Cruzeiro, e ainda estaríamos com uma folha próxima de 4 milhões e 200 mil.
Por exemplo, ele traz mais algumas opções para o banco de reservas, vai ter algumas renovações de contrato com o atual elenco que vai ter, né, um aumento na folha, mas eu vejo que 6 milhões dá sim para o Cruzeiro fazer um time competitivo e brigar assim tanto na Sul-Americana, no estadual, uma vaga na Sul-Americana, no Brasileirão e também indo longe na Copa do Brasil. São esperados de receitas, uma fonte aí do Nicola bem interessante, 100 milhões de reais em direitos de transmissão, 41 milhões em vendas de atletas, vamos ver de onde, se o Cruzeiro vai conseguir bater esse número, né, bem alto, 41 milhões em venda de jogadores, 33 milhões com patrocínios, 40 milhões com sócios torcedores e mais 10 milhões de reais com marketing digital do Cruzeiro nas mídias sociais, além também de licenciamentos e etc. O Cruzeiro tem no caso 3 milhões de reais de folha hoje, dobraria aí para 6 milhões. E enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você acha que dá para fazer muita coisa com esse valor e o Cruzeiro internamente entende que tem que melhorar bastante o time para brigar, né, de frente com outros times do futebol brasileiro, que sem dúvidas as equipes de 2019 para cá, quando o Cruzeiro foi rebaixado, se fortaleceram bastante e alguns times que naquela época brigavam para não cair, eu vejo aí, por exemplo, o Ceará, o Fortaleza, o próprio América, né, por exemplo, estão brigando por coisas muito maiores hoje e o Cruzeiro tem que montar um time sem dúvidas para não ter o risco, né, de subir e um projeto pensar que o time já está bom e acabar sendo rebaixado. Então, para as pessoas aí que cobram bastante o Ronaldo por reforços, ano que vem o Cruzeiro dobrando em 100%, né, dobrando aí a sua folha salarial.